Fala, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula de número 16.1. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos entrar de cabeça num conteúdo chamado força eletromotriz, tá? Então essa força eletromotriz ela vai estar acontecendo ali nos condutores, né? Nas partículas. E essas partículas que percorrem os condutores, a gente vai poder mover essa barra e perceber algum tipo de força eletromotriz induzida, tá? Então vai ser uma aula bacana, cheia de aplicações, tudo bem? Então vamos lá, manda na tela. Olha aí o conceito de hoje. Força eletromotriz, corrente elétrica induzida, força numa barra condutora em um campo uniforme, corrente elétrica induzida e força eletromotriz induzida nas suas barras em movimento. Então vamos lá. É possível acender uma lâmpada movimentando um pedaço de metal? Aí você fala assim, será, professor? Será que é possível movimentar uma lâmpada? Porque assim, a lâmpada ela vai ser um tipo de resistor, né? E para acender uma lâmpada você teria que ter algum componente no circuito elétrico que fosse uma fonte de força eletromotriz, como uma pilha, uma bateria, né? Uma fonte de força eletromotriz, corrente contínua, corrente alternada, de qualquer forma, algo que pudesse acender a lâmpada. Mas o conceito é, na aula de hoje o que vai fazer você pensar é, eu vou conseguir acender algo apenas aproximando um metal ou afastando um metal? Será que é possível? Essa vai ser a questão que vai ser trabalhada em nossa aula, tudo bem? Manda na tela. Até o início do século XIX, a única maneira de produzir energia elétrica era por intermédio de pilhas e baterias, tá? Então, assim, a sociedade não estava muito preocupada com essa produção, pois não havia dependência que hoje existe em relação a esse tipo de energia. Que energia? Elétrica. Além disso, os fenômenos relacionados à eletricidade eram encarados apenas como curiosidade da ciência. Então, assim, a gente está falando, pessoal, de um outro tempo, de uma outra época, onde no máximo que você tinha de energia é o que o pessoal poderia extrair de pilhas e baterias. Então, não é como se fosse hoje que você tem equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos na sua casa e que a energia elétrica se torna o quê? Essencial. Então, lá pelo século XIX, o que se conhecia de experimento de eletricidade, você ia ver em exposições, né, em feiras, e essas feiras apresentavam isso como uma espécie de curiosidade, talvez até como uma espécie de mágica, né, uma mágica de eletricidade, tudo bem? E não é como hoje, como nós temos nossa dependência, ou mesmo a aplicabilidade desses conceitos. Vamos nessa, pessoal! O desenvolvimento da iluminação por meio de lâmpadas elétricas, em substituição a de óleo ou a gás, ficou, né, a carga dos engenheiros e dos inventores, cuja principal figura, quando você fala da lâmpada, você vai lembrar de quem, pessoal? Thomas Edison, tá? Né? Mas o sobrenome Alva. Mas quase não se fala o Alva. Normalmente a gente fala Thomas Edison. Então, Thomas Edison ele inventou a lâmpada, né, elétrica. Esse desenvolvimento tornou possível um dos maiores inventos da história da humanidade. Então, assim, sobre a eletricidade, tudo mudou, né? Tudo mudou. Olha só, sobre a eletricidade, tudo mudou quando o cara inventa a lâmpada elétrica, porque até então, o que tinha nas casas como iluminação, né? Uma lâmpada a óleo, uma lâmpada a gás. Então, ninguém se sentia assim tão dependente de energia elétrica como aconteceu a partir do momento que um cara vem e inventa a lâmpada. Então, o pessoal vai querer ter lâmpada em suas residências, e para ter lâmpada é uma demanda, né? Tem uma demanda, então alguém vai ter que fornecer essa energia elétrica. Então, gerou uma nova problemática, alguém que produzisse energia elétrica, no caso, gerasse, transformasse, alguém que transmitisse essa energia elétrica. Então, a necessidade da invenção criou uma outra problemática, tudo bem? Vamos lá, pessoal! O gerador de corrente alternada, o que nos leva a um gerador de corrente alternada, certo? Então, olha só uma representação aí do gerador de corrente alternada. O gerador de corrente alternada, o que ele faz? Anota aí, ele produz corrente elétrica a partir da energia mecânica, tá? Então, a palavra produzir
não quer dizer que ele vai criar a energia. Você não consegue criar energia, você consegue, no máximo, transformar a energia, tá? De uma forma em outra, no caso, de mecânica em elétrica. Então, esse gerador de corrente alternada, ele pega um tipo de energia mecânica e transforma para outro tipo de energia elétrica. E quando eu falei corrente alternada, você vai lembrar que é aquela corrente elétrica cujo módulo dela, direção, sentido, vai sendo modificado com o passar do tempo. É aquele gráfico que nós fizemos na outra aula, que é uma senoidezinha assim, ó, certo? Aí você vai ter uma corrente alternada. Diferente do que seria numa pilha, numa bateria, que seria a corrente contínua. Ok, pessoal? Vamos nessa, vamos seguindo. O gerador de corrente alternada possibilita a geração de quantidades enormes de energia elétrica em função do movimento, ou seja, ele transforma movimento em energia elétrica, de condutores em campos magnéticos, o que antes era possível apenas por meio da energia química. Então, assim, a criação desse gerador de corrente alternada possibilitou vencer uma barreira, porque até então nós estávamos dependentes da energia química, mesmo assim ainda em pequenas quantidades. Tá? Temos aí a representação, ó. Pilhas, baterias, ó, bateria aqui, ó, tá? De diferentes tamanhos, diferentes correntes e tensões. Podemos avaliar o impacto dessa invenção observando a nossa dependência atual em relação aos aparelhos que funcionam com energia elétrica. É possível imaginar a vida em uma grande, né, cidade sem o uso dessa energia? Aí é só você parar para analisar, né, onde você mora, olha só. Pega aí uma cidade totalmente iluminada, totalmente dependente da energia elétrica. Mas aí pega onde você mora, na sua cidade, na sua escola, na sua casa. Tudo depende, ou quase tudo depende de eletricidade, quase tudo depende de energia, correto? Então, realmente, a nossa sociedade, ela se tornou dependente da energia elétrica, porque tudo, de necessidade ao lazer, acaba estando atrelado a esse tipo de energia. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos seguindo. A força eletromotriz numa barra condutora em um campo magnético uniforme. Sabemos que a definição do vetor campo magnético se baseia na interação entre o campo magnético e uma partícula portadora de uma carga elétrica chamada carga de prova, cujo movimento no campo magnético provoca, o aparecimento de uma força magnética. Então, antes de eu falar sobre essa força eletromotriz induzida na barra, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar que quando eu pego uma partícula carregada e essa partícula é lançada dentro de uma região com campo magnético, pode acontecer, olha o conceito, pode acontecer sobre ela o surgimento de uma força. Qual força? Força magnética, tá? Então essa força magnética vai ser o nosso princípio de entendimento para entender a força eletromotriz. Vamos lá, pessoal! Olha só a nossa representação aqui, que bacana. Eu tenho aqui uma carga positiva, essa carga positiva ela está se deslocando aqui, ó, o vetor velocidade dela, ó, V, tá aqui, ó. O campo magnético está passando aqui, ó, o campo magnético aqui, ó, B, ok? E, professor, então aqui está B, ó, aqui está V, e ela vai ser lançada, olha só, para cima. Então a força magnética está para cima. Ou seja, essa força magnética está perpendicular ao plano que contém B e que contém V, ou seja, formando 90 graus com esse plano, tá? Então aí temos aqui, ó, carga de prova que se desloca com velocidade V e um campo magnético B fica sujeita a uma força magnética F, tá? Agora vamos lá, o surgimento da chamada força eletromotriz, que a gente representa aqui na física como FEM, só as letrinhas, F e M, em barras condutoras em movimento, é consequência do aparecimento dessa força magnética agindo nos elétrons livres da barra condutora. Veremos adiante que a palavra força não é adequada, né, para a FEM, uma vez que essa grandeza é, na realidade, uma diferença de potencial. Tudo bem? Então, olha só, dentro de uma barra, né, condutora, vai ter os elétrons que vão ter alguma liberdade para se movimentar. Esses elétrons que têm alguma liberdade para se movimentar, eu chamo eles de elétrons livres. Aí se eu pego essa barra e desloco ela num campo magnético, esses elétrons vão estar sujeitos à força magnética e essa força magnética vai levar eles em uma determinada direção, tá? A força magnética vai empurrá-los para uma determinada direção da barra
E isso vai o quê? Vai desequilibrar essa barra. Se vai desequilibrar essa barra, vai criar a dita FEM, a força eletromotriz. Que, na verdade, apesar de ter essa palavra força, significa uma diferença de potencial. Por que diferença de potencial? Porque a carga elétrica foi levada de um ponto até outro, desequilibrando eletricamente. Então, você tem um desequilíbrio de potencial elétrico. Bora lá, pessoal! Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada, ou a palavra polarizada, por causa da força magnética provocando o aparecimento da FEM induzida. A barra em movimento serve como um acumulador de energia para os portadores de carga. Tudo bem? Então, vem aqui comigo. No fundo, manda no fundo. Aqui, ó. Aqui temos uma representação do desenho aqui, ó. Nessa representação, essa barra é deslocada com velocidade v para cá, ó, velocidade v para cá. Eu tenho um campo magnético que está indo daqui para lá, ó, nessa direção está indo, certo? E os elétrons que estão na barra, eles estão sendo levados para onde? Ó, para baixo. Os elétrons estão sendo levados para baixo. Aí você fala, professor, se essa barra estava eletricamente neutra, com a mesma quantidade de prótons e elétrons, e eu trouxe a barra para cá e os elétrons foram levados para baixo, o que aconteceu? A parte de baixo ficou negativa e a parte de cima ficou positiva. Então eu fiz uma polarização nessa barra, certo? E com essa polarização, é claro que vai ter um desequilíbrio de potencial. Vamos lá? Vamos seguindo. Considere uma barra de metal que se move com uma certa velocidade v, da esquerda para a direita, em um campo magnético B. Como as características da maioria dos metais é possuir elétrons livres, essas cargas estariam se movimentando com a mesma velocidade da barra no campo magnético e, portanto, sujeitas a uma força magnética cuja direção e sentido são definidos pela regra da mão direita número 2. Os elétrons são deslocados para a extremidade D da barra, o que provoca um excesso de cargas positivas na extremidade C. Foi aquilo que eu expliquei. Se a barra está aqui, ó, e os elétrons que são negativos eles vão para baixo, a parte de baixo fica negativa. Como os elétrons saíram da parte de cima, a parte de cima fica positiva. Então ele polarizou, certo? Então, ou seja, uma força eletromotriz induzida em função da energia mecânica do movimento da barra, certo? Então ele relaciona o ato de você mover essa barra, certo? O ato de trazer a barra, de deslocar a barra de um ponto para o outro, é energia mecânica, ok? Mas quando eu desloco a barra, é com uma certa velocidade, então os elétrons vão migrando e vai gerar uma diferença de potencial, uma força eletromotriz induzida. Por que induzida? Porque esse movimento aqui, numa região que tem campo magnético, induziu essa diferença de potencial. Vamos lá? Vamos nessa. Enquanto a barra estiver em movimento, a sua polarização se mantém. No momento em que ela para, as cargas são redistribuídas, tornando a diferença de potencial nula. Ou seja, ela fica polarizada, mas no momento que você parou ali, os elétrons se redistribuem novamente. Se invertermos o movimento da barra da direita para a esquerda, nos polos também se invertem, tá? Então note que podemos associar a tensão estabelecida pela barra em movimento a DDP, diferença de potencial de uma pilha, ou uma bateria, enquanto a barra se move para a direita. Então vamos lá. A tudo isso, a esse movimento de elétrons, está associado uma corrente elétrica, né, que vai ser induzida. Mas como aproveitar essa força eletromotriz induzida por meio de uma barra em movimento? Em outras palavras, você já entendeu que é possível criar uma polarização dessa barra. Mas a pergunta é, como criar uma corrente elétrica a partir dessa polarização? Esse é o ponto, né? Essa é a pergunta. Então, assim, ela pode se comportar como uma espécie de pilha ou bateria, né? Essa pergunta, se você colocar essa barra condutora ligada, né, de uma forma em trilhos condutores, né, ele vai ter o quê? Ele vai se comportar como uma bateria ligada, enquanto houver movimento. Ou seja, a polarização dos elétrons na barra pode ter uma utilidade ou uma aplicação de corrente. Vamos lá. Nesse caso, pessoal, eu posso, olha só, pegar essa barra aqui, ó, tá vendo? E essa barra está ligada agora em um outro condutor, tem um galvanômetro aqui, medindo a corrente, certo?
Uma corrente elétrica induzida pelo movimento da barra passa a circular por esse circuito no sentido anti-horário, quando o movimento da barra é da esquerda para a direita. Então, para entender o desenho que ele está falando aqui, é assim, ó. Eu tenho aqui, ficou polarizado, aqui é positivo, aqui é negativo, certo? Aí a corrente elétrica, ela vai do polo positivo, né, para o polo negativo. Então ele está falando que aqui vai ser sentido uma corrente no sentido anti-horário, ok? Esse é o ponto. O problema é que não podemos movê-la para sempre em um único sentido. Em certo momento, devemos inverter o seu movimento, dependendo do tamanho do circuito, o que inverterá a polarização da barra. Ou seja, não é prático eu criar um circuito onde eu tenha que puxar essa barra, ficar puxando ela para sempre, né? Para ter corrente elétrica. Não é muito prático. Aí depois que ela veio até a ponta, eu vou ter que puxar de volta com a mesma velocidade para ela ter a corrente induzida, porque a polaridade vai ser alterada. Ou seja, por enquanto, essa técnica, apesar de funcionar, ela não é prática, né? A consequência é que a corrente inverte o seu sentido, passando a percorrer o circuito no sentido horário. Se ficarmos movimentando a barra da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a corrente se inverterá periodicamente, estabelecendo no circuito uma corrente alternada, tá? Então, nesse circuito aí, se eu ficar levando aqui, ó, daqui para cá, aí depois trazer com a mesma velocidade, ora a corrente vai estar aqui, né, indo, ora a corrente vai estar vindo, o que vai dar uma corrente, ó, alternada. Significa que o sentido da corrente está sendo modificado, tudo bem? E aí, sabendo disso, nos perguntamos aqui, é possível acender uma lâmpada movimentando esse pedaço de metal? Com essa técnica aí, vai dar de acender a lâmpada? Uma barra em movimento comporta-se como um gerador. Olha que interessante, tá? Mas um gerador de corrente alternada, tá? Então, olha aí, ó. Ah, professor, a barra ficou em movimento. Olha só. Opa, aqui. A barra ficou em movimento, que interessante. Olha aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. A barra ficou em movimento, ó. Tá girando aqui, ó. Certo? E ela tá acendendo a lâmpada, ó. Ó, funcionou. Só que qual é a diferença dessa técnica aqui para gerar corrente e daquela técnica anterior que eu estava mostrando? É que aqui agora ela não precisa ficar puxando a barra, puxar o trilho, trazer o trilho, leva o trilho. Não! Eu coloquei esse circuito numa região onde ele pode girar, tá? Aí ele tem um campo magnético ali, mas ele girando, no próprio giro, eu vou ter momentos de aproximação e de afastamento. De aproximação e de afastamento. Eu falo, ah, professor, olha a sacada da física. Não precisou mais puxar a barra ou afastar. Basta colocar em algo que vai girar, ali, né? Vai ser o gerador, vai girar e girando ele vai aumentando e diminuindo aquela proximidade. Tudo bem? Vamos lá, manda na tela. Um gerador de tensão alternada, né, consiste numa bobina que se faz rodar dentro de um campo magnético. O fio onde começa a bobina está soldado a um anel condutor. E o fim do fio, depois de ser enrolado na bobina, solda-se a outro anel condutor. Esses dois anéis mantêm o contato com duas escovas enquanto a bobina roda. De forma que a diferença de potencial entre as escovas é igual à diferença de potencial da bobina toda, tá? Aí temos a representação, né, desse gerador, ó. Temos a bobina aqui, certo? Conforme ela vai rodando aqui, né, ela vai girando, vai havendo uma variação desse fluxo magnético. Olha lá. Aí temos a equação do fluxo magnético, que vai ser aqui. Fluxo magnético vai ser a multiplicação do campo magnético pela área vezes o cosseno do ângulo. Vamos lá, pessoal. Um gerador elétrico é um dispositivo que produz uma força eletromotriz, tá? Então, gerador elétrico, força eletromotriz, pela variação do número de linhas de fluxo, tá? Que eu posso chamar de linhas de força magnético, que é por esse símbolo aqui, que atravessam a bobina do fio. A figura a seguir é um tipo de gerador, né? Então, esse aqui é um tipo de gerador. Acionando a manivela, ou a manivela aqui, ó. Acionando a manivela, a bobina gira entre os polos do ímã e uma tensão de corrente alternada é produzida, tá? Então, há uma variação de fluxo magnético aqui, ok? E essa variação vai te produzir, olha aqui, ó, a corrente alternada. Ou seja,
O seu princípio de operação é baseado na indução eletromagnética, ou seja, a lei de Faraday. Então, pela lei de Faraday, a força eletromotriz vai ser o negativo do número de espiras aqui, né? Multiplicado pela variação do fluxo em relação ao tempo. Vamos seguindo. Podemos calcular a quantidade de força eletromotriz gerada pela barra em movimento analisando mais detalhadamente o que acontece com um dos portadores de carga no interior da barra. Então, assim, qual é a diferença de potencial criado na barra? Vamos lá. Olha o que acontece. Eu tenho um campo magnético uniforme aqui, ó, na vertical para baixo, certo? Tenho aqui o deslocamento da barra na horizontal para a direita e a força magnética ficou aqui, ó, vindo aqui, nessa direção, certo? Então, o deslocamento é para cá, ok? Vamos imaginar que a barra condutora se desloca com velocidade constante, perpendicular ao campo magnético e uniforme. À medida que a barra se desloca, a força magnética se manifesta empurrando os portadores de carga elétrons para a extremidade da barra, polarizando. Então eu vou polarizar, certo? Então aqui eu tenho uma barra que está numa região cujo campo magnético está entrando na tela, e quando eu desloco ela para a direita, aqui, ó, essa carga ela vai ser levada pela força magnética para baixo. Por isso que aqui em cima vai ficar positivo e aqui embaixo ficará negativo. Ao mesmo tempo em que se inicia a separação das cargas, um campo elétrico se estabelece no interior da barra, originando uma força, agora de origem elétrica, sobre os portadores de carga, que tendem a equilibrar a força magnética. Dessa maneira, no equilíbrio, as intensidades das forças são iguais a força elétrica igual força magnética. Ou seja, quando eu desloquei a barra dentro dessa região do campo magnético, eu criei nessa barra, olha só, com velocidade V, né? Eu criei nessa barra uma força magnética, ó, na vertical para cima, e criei nessa barra uma força elétrica na vertical para baixo, tá? Vai chegar um ponto que, em módulo, essas duas forças vão ser iguais, ok? Vamos seguindo. Olha lá, polarizou, positivo, ó, negativo. O módulo da força elétrica é diretamente proporcional ao valor do campo elétrico. Então, a força elétrica vai ser dada pelo produto da carga pelo campo elétrico, ok? E já a força magnética, sendo perpendicular, pode ser dado por carga vezes velocidade vezes valor do campo. Como as duas forças vão ser iguais, eu posso igualar, né? As duas forças, força magnética e força elétrica. Fazendo essa igualdade, carga vezes campo elétrico igual a carga vezes velocidade vezes campo magnético, eu posso cancelar aqui o valor da carga e vou ter a expressão que o campo elétrico vai ser igual à velocidade, que vai multiplicar pelo campo magnético. Em um campo elétrico e uniforme, a diferença de potencial, ΔV, é diretamente proporcional ao módulo do campo elétrico e a separação entre a distância das cargas. Então eu posso considerar essa equação, que a diferença de potencial é o produto ou a multiplicação do campo elétrico pela distância entre as placas. Substituindo esse valor aqui, né, do campo elétrico E, podemos calcular a diferença de potencial φ induzida na barra. Então agora temos essa expressão aqui, ó. A diferença de potencial, né, a φ, vai ser a velocidade com que eu estou puxando a barra, vezes a distância, ok? Multiplicado pelo valor do campo magnético. Vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo. Uma barra condutora de 1 metro de comprimento desloca-se perpendicularmente a um campo magnético uniforme com velocidade 7 metros por segundo. Então, 1 metro de comprimento, velocidade 7 metros por segundo. O vetor campo magnético tem módulo 0,5 Tesla. Direção perpendicular ao plano da página, ok? E sentido para fora desse plano. Determine a força eletromotriz induzida na barra pelo seu movimento e pela polarização da barra. Então, olha só, temos aqui uma representação, certo? O campo magnético aqui, ó, pontinho saindo da tela. Quando eu desloco essa barra, o que vai acontecer? Ó, velocidade V, força magnética para cima, força elétrica para baixo, ok? Polarizei a barra e vamos utilizar essa equação para calcular a força eletromotriz. Nesse caso, a velocidade, bem simples, pessoal, ó, bem fácil aqui, ó, velocidade 7, a distância 1
e o campo magnético 0,5. 7 vezes 1 vezes meio vai dar quanto? 3,5. 3,5 volts, tá? Então, apesar de ter o nome força eletromotriz, ela vai ser o quê? Uma diferença de potencial. Questão 2, exercício 2. Considere uma barra condutora CD de 3 metros de comprimento que se desloca perpendicularmente com velocidade de 3 metros por segundo. Por um campo magnético uniforme de intensidade 8 vezes 10 elevado a menos 2. Ligada a um circuito com uma resistência de 4 ohms, como mostra a figura a seguir. O movimento da barra provoca o aparecimento de uma FEM, uma força eletromotriz induzida, gerando corrente no circuito. Quais são os valores da força eletromotriz e da corrente elétrica induzida? Vamos lá, temos aí uma representação do que ele está dizendo. Essa aqui é a minha barra, ela vai ser deslocada para a direita. Olha lá. Foi deslocada para a direita. Olha lá, ponto C, ponto D. Comprimento aqui 3 metros, ok? A força eletromotriz gerada nesse circuito provoca o aparecimento da corrente induzida. Então a FEM ela pode ser calculada novamente por essa equação, ok? Substituindo velocidade 3, a distância aqui, ó, né? 3 metros e o campo magnético 8 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicando, pessoal, obtemos 0,72 volts, tá? Então essa foi a diferença de potencial criada na barra, 0,72 volts. Como ele também quer saber o valor da corrente, eu vou utilizar essa primeira lei de Ohm, onde vai dizer que a diferença de potencial é igual à resistência elétrica que multiplica a intensidade da corrente. Isolando aqui, ó, eu posso reescrever I como diferença de potencial sobre R, ok? Então vamos obter o quê? 0,72, que é a diferença de potencial, dividido pela resistência, que é 4, ok? Nessa divisão, obtemos 0,18 amperes, ok? Que é o valor da corrente elétrica. Existe ainda, pessoal, um experimento nessa área chamado canhão de Gauss, ok? Então vamos lá. Um canhão de Gauss, ou canhão eletromagnético, é um tipo de acelerador de projétil que consiste em uma ou mais espiras usadas como eletroímãs, tá? Então quando ele fala eletroímã, nós falamos em outra aula sobre a classificação dos materiais, certo? Em paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Falamos sobre aqueles ímãs que têm uma propriedade intrínseca. Vamos lá, vem aqui comigo. Falamos sobre aqueles ímãs que têm uma propriedade intrínseca da natureza de ter o seu próprio magnetismo natural, certo? E também falamos sobre aqueles ímãs que eles podem ser criados artificialmente, né? Ou também como ímãs temporários, ok? Aí fizemos aquela classificação, ferromagnético, professor. O que era um ímã ferromagnético? Você jogava um campo magnético sobre ele, ele fazia um alinhamento quase que perfeito e exercia o quê? Uma boa magnetização sobre ele. Ah, professor, tinha o diamagnético, né? Tinha um paramagnético, ele era fracamente imantado. Então havia um alinhamento ali, né? Havia uma imantação, mas essa imantação era parcial, então ele era fracamente. E tinha o quê? O diamagnético, que ele se imantava em direção oposta. Então ele criava um campo magnético oposto àquela situação, né? Então esses eram os tipos de ímãs que a gente viu. Havia também aquela situação onde eu poderia criar um ímã temporário, né? Temporário. E aí vem o caso do eletroímã, né? No caso da bobina. Então, como a gente está falando aí do experimento do canhão de Gauss, aqui, ó, como estamos falando do experimento do canhão de Gauss, e ele utiliza nesse experimento do canhão de Gauss os eletroímãs, aí você vai lembrar que eletroímã é você ter algum tipo de indutor, algum tipo de enrolamento. Aquele enrolamento ali, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, vai fazer temporariamente o surgimento da indução ali de um campo magnético próprio, certo? Então aquele campo magnético só vai existir enquanto houver corrente elétrica, né? Não é como outro tipo de material que você fez a imantação dele e após o afastamento desse campo magnético,
ele ficou com algum campo magnético próprio ainda por algum tempo. No caso do eletroímã, não. Você acionou a corrente elétrica, ele se comportou como um ímã. Você cessou a corrente elétrica, some aquele magnetismo, certo? Então, a ideia do canhão de Gauss é eu colocar pelo caminho, né, a possibilidade de ter alguns enrolamentos, alguns indutores, e é aquilo que vai permitir o quê? A aceleração. Mas vamos falar mais sobre ele. Manda na tela, vamos lá. Então, o canhão de Gauss ou canhão eletromagnético vai ser um tipo de acelerador, certo? Acelerador, pessoal, lá da mecânica, você vai lembrar que é o quê? Alguma coisa que permite variar a velocidade, né, em função do tempo. Então, você está modificando a velocidade em função do tempo. É uma aceleração, né? Permite a aceleração. Então, vamos lá. Consiste em uma ou mais espiras usadas como eletroímãs na configuração de um motor linear de indução que acelera, ó, um projétil ferromagnético, tá? Então ele tem as propriedades ferromagnéticas de alinhamento, ó, norte e sul, com um alinhamento perfeito de qualquer outro material, aqui, ó, sul, né, e norte. Então se ele for ferromagnético, ele vai ter o quê? Uma imantação, uma forte imantação, na presença de um campo magnético externo. Ou um condutor a altas velocidades. Tá? Então existe a possibilidade de ser um projétil ferromagnético ou ainda um condutor em altas velocidades. A questão aqui é que se eu tenho um material ferromagnético, ele vai reagir de uma forma ao magnetismo dos eletroímãs. Mas se eu tenho aqui um condutor a alta velocidade, é exatamente o que a gente falou na aula de hoje, que você tem uma barra, né? E essa barra vai ser deslocada aqui, ó. Ah, mas nessa região tem um campo magnético, professor. Nessa região tem um campo magnético. Então, esse campo magnético vai causar nessa barra o surgimento também da força eletromotriz, ok? Vamos seguindo. Em quase todas as configurações de canhões magnéticos, as espiras e o cano da arma são organizadas em um mesmo eixo, tá? Então, quando ele fala que é linear, é o mesmo eixo. O nome do canhão, Gauss, é também usado para designar tais aparatos em referência ao Carl Friedrich Gauss, né? Quem primeiro formulou a descrição matemática sobre o efeito magnético acelerador usado pelos canhões magnéticos, tá? Então a força de propulsão aí vai ser a força magnética. Ok? Aí temos aqui a representação, aqui, ó, a figura do Gauss. Canhões magnéticos geralmente consistem de uma ou mais espiras localizadas ao longo do cano. Assim, o trajeto do projétil em aceleração permanece entre os eixos centrais da espira. Então, em uma única direção, né, que eu vou colocar aqui, ó, em uma única direção, ela vai ganhar velocidade, né, por conta das espiras. Então, a espira, ela vai passar sobre a espira, vai atuar o quê? Uma força magnética. Então, pela segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração, certo? Então, se eu tenho uma massa ali que já chega com uma certa velocidade e você vai, força resultante aqui. Eita, essa letrinha, calma aí. Borracha. Vamos lá, chega um corpo com uma determinada massa e esse corpo adentra uma região, massa resultante, ó, sobre massa, né? Então você vai ter uma determinada aceleração, certo? Esse corpo, ele já, apesar de já chegar com uma certa velocidade, essa aceleração vai subir a velocidade dele. Então a ideia é que cresça a velocidade do corpo em função do tempo, ok? E ele vai acontecer em linha reta, então vai ser um acelerador linear, tudo bem? As espiras são altamente alternadas em ligadas e desligadas, em uma precisa sequência de tempos, de modo que o projétil seja acelerado rapidamente pelo cano através das forças magnéticas. Então a ideia de haver um intervalo é você pensar o seguinte, vamos lá. Existe o caminho, certo? E eu tenho que ligar cada espira dessa, tá? Eu tenho que ligar cada espira dessa num tipo de gerador, ó, mais, menos, ok? Aí eu falo, professor, tem uma segunda espira, eu tenho que ligar também. Certo. É interessante, pessoal, um canhão de Gauss, para pensar aqui, ó.
É interessante, aí o projétil, vamos mudar a cor aqui, ó. O projétil ferromagnético vai chegar aqui com velocidade v, certo? Vamos lá. Coloca no fundo aqui, vamos lá. É interessante eu ter um projétil que vai chegar nesse acelerador, ele vai chegar com velocidade v. Se o primeiro eletroímã estiver ligado, ele vai acelerar o corpo, certo? Ok, aí vai passar sobre ele. Aí passou no segundo eletroímã, vai mudar mais a velocidade do corpo, vai acelerar mais ainda, ou seja, vai aumentar mais, até que ele saia com a velocidade desejada. Mas a questão é interessante deixar o eletroímã ligado o tempo todo? A resposta é não, certo? Porque aí você vai estar desprendendo energia do seu gerador, né? Aqui é um gerador, ó, polo positivo, polo negativo, polo negativo. Então, se eu deixo ele ligado o tempo todo, ele está desprendendo energia. Portanto, o que se faz aqui é um tipo aí de automação, certo? Você faz uma automação elétrica nesse ponto, onde você pode fechar o circuito ou abrir o circuito no momento em que você quer, certo? Aí, professor, como que eu poderia fazer isso? Com algum tipo de sensor, tá? Vamos na tela. Olha só, eu poderia fazer isso com algum tipo de sensor, né? Nesse caminho aqui, por exemplo, se a esfera vai chegar nesse ponto aqui, com velocidade v, eu vou ter que ter aqui no caminho alguma coisa que vai sinalizar a passagem dessa esfera ferromagnética. Quando ela estiver aqui nesse ponto, vai acusar que ela está presente. Então, a minha bobina vai ser acionada, né, por esse sinal elétrico do sensor. Olha lá. Ela vai ser acionada por esse, que vai fechar a chave. Olha lá. Pronto. E vai fechar a chave. Ela passou pelo eletroímã, foi acelerada, foi. Quando ela sair do eletroímã, é interessante que tenha também um outro sensor para que acuse a saída dela, mande um sinal para poder abrir uma chave aqui, tá? E aí você consegue fechar o circuito e abrir o circuito. Ou, se preferir, você pode colocar alguma coisa com temporizador aqui. Por exemplo, ele fechou o circuito quando sinalizou a entrada dele e pode abrir o circuito após meio segundo, 1 segundo, tá? Aí você vai ter uma coisa de automatização nesse sentido. Vamos lá. Olha aí a representação. Olha lá, ó. Ligou, desligou, ligou, tá? Então tem que ser o quê? Sequencial. Então temos aí o diagrama simplificado de um canhão, né, magnético de múltiplos estágios, nesse caso, de um projétil ferromagnético. Enquanto alguns conceitos de canhão magnético usam projéteis ferromagnéticos, ou mesmo projéteis ou ímãs permanentes, a maioria dos designers para altas velocidades incorporam uma espira acoplada a um projétil como parte dele. O primeiro canhão magnético operacional foi desenvolvido e patenteado pelo físico norueguês Christian Birkeland, tá? Então temos aí a imagem do físico, olha só, e a representação do seu experimento, aqui, tá? Primeiro canhão magnético. Aqui temos a representação, protótipo de Birkeland para um canhão elétrico, foi produzido, olha só, aqui em 1902. E essa é uma foto do museu. Tudo bem, pessoal? Então, essa aula de hoje, pessoal, foi muito interessante. Você viu a aplicação da força eletromagnética, a FEI induzida, certo? E viu também a aplicação dela numa aceleração de partículas, tudo bem? E como que você pode gerar energia elétrica a partir dessa variação do fluxo magnético. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e tchau, tchau. Valeu, pessoal!